Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um encontro do nosso projeto Experiência do Cuidado, um outro jeito de cuidar, servir e amar. E hoje temos a grata presença da psicóloga Márcia Martins, lá de Vitória, no Espírito Santo, que tem uma carreira linda, uma linda contribuição desse outro jeito de cuidar, servir e amar, trazendo para a gente uma perspectiva diferente, trazendo aí essa transformação, toda essa caminhada da psicologia clínica e trazendo para a gente a demonstração dela, da experiência desse cuidado. Então, eu vou deixar que ela se apresente. Mais uma vez agradeço a todos pela escolha de estarem aqui, para quem vai assistir a gravação depois, que será disponibilizada no nosso canal do YouTube, acompanha lá, Experiência do Cuidado. Meu nome é Viviane Gaspar, eu sou terapeuta, atuo com a biopsicologia, tem mais de 20 anos que eu atuo na área hospitalar, cuidando então dos profissionais dos serviços de saúde. E hoje é um grande presente poder ter uma profissional da psicologia ensinando para a gente, compartilhando com a gente a experiência. Márcia, a palavra é toda sua. Te agradeço imensamente. A gente sabe o quanto, né, do nosso encontro há alguns anos lá atrás na psicologia positiva, o quanto que isso reverberou. Eu sou muito, muito grata por todo o seu carinho, pela sua demonstração, uma inspiração profissional, pessoal, do seu jeito humano, acolhedor. Gratidão por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui. A palavra é toda sua. Gratidão a mim, Viviane, pelo convite. E olá a todos que nos acompanham, que podem nos acompanhar também depois. É com muita alegria mesmo que eu recebi esse convite, porque um bate-papo sobre o meu trabalho é muita alegria para mim, porque eu costumo dizer que meu sobrenome é Márcia, psicóloga clínica. Márcia Martins, psicóloga clínica. Tamanho o amor que eu tenho pelo trabalho que eu faço. E a minha grande inspiração são meus clientes. Eles é que me moveram a percorrer toda a trajetória na psicologia clínica. Então, quando você me mandou um recadinho, que eu vou lê-lo aqui, que foi que você quer que eu conte sobre minha trajetória na prática clínica e como a relação terapêutica com o cliente se transformou nos últimos anos com as novas tecnologias e técnicas disponíveis. Então, eu vou começar de hoje, e não do passado. O hoje, para mim, foi uma grande transformação com essa coisa do isolamento social. Eu fui, assim, pega de surpresa, porque em mais de 40 anos de profissão, eu sempre atendi os meus clientes no consultório presencialmente. Então, quando eu tive que partir para o atendimento, teleatendimento, teleconsulta, eu fiquei achando assim, não vou dar conta. Porque essa troca presencial, para mim, ela sempre foi, né? Mas, para minha surpresa, me adaptei muito bem, tá? E, inclusive, para mim não foi um isolamento, foi uma aproximação, porque com os atendimentos da teleconsulta, eu entro mais na intimidade do meu cliente. Vou citar alguns exemplos. Às vezes eu estou atendendo um cliente e aí o filho
criança bate na porta lá do quarto e chama pela mãe. Aí ela fala, espera aí, deixa eu atender meu filho aqui, porque aí o filho quer me ver. Aí ele conversa comigo, antes de resolver lá com a mãe. Outra situação foi uma cliente que ela tem Márcia, peraí, que nós não estamos te ouvindo mais, não. Peraí que eu vou tentar tirar o mudo. Parece que foi para o mudo aí. Ah, peraí, aqui, ó. Vê se você consegue clicar no seu... Aí, pronto. Resolveu? Eu que não estou te ouvindo. Você estava dizendo que no momento que você está numa consulta, aí a filha da cliente vai lá, chama, ela interage com você, né, nesse Isso, momento, e aí sim. logo depois parou da gente te ouvir. Então, uma outra situação foi uma cliente que tem um cachorro. E aí ela ama esse cachorro. Ela quis me apresentar o cachorro. E outra situação, a cliente, eu sempre indicava que ela fizesse uma caminhada, porque faz bem para a mente, para o corpo, e ela sempre dizendo que não tinha tempo, que não dava, porque ela trabalha e o tempo dela é muito corrido. Aí teve um dia que eu fui atendê-la, ela falou assim, olha onde eu estou. Ela estava de biquíni, porque ela mora numa casa. Então ela falou assim, e a casa é um condomínio que tem um espaço para ela caminhar. Você estava caminhando no sol. E pus o biquíni para eu pegar um sol também. Então, assim, outra situação diferente do que era. E uma outra situação foi uma pessoa que ela esqueceu o horário da consulta. E aí eu mandei uma mensagem para ela pelo WhatsApp. Você está chegando? Aí ela visualizou assim, Márcia, esqueci. Eu precisava muito ir aí, que ela vinha no consultório. Aí ela falou assim, você pode me atender? Eu vou parar o carro e vou fazer uma chamada de vídeo para você. Fizemos a consulta pela WhatsApp e depois ela acertou a consulta e tal. Então, assim, outra novidade. E fui me adaptando. E toda essa situação que vem acontecendo foi me deixando mais flexível. Mas a flexibilidade, ela foi também acontecendo na minha profissão, na minha prática, com o tempo. Por quê? Digo isso. A minha formação acadêmica, ela foi muito voltada para a psicanálise. E a psicanálise, com a rigidez que Freud coloca, né, assim, de que você não pode, antigamente, pelo menos, era muito assim, você não pode nem cumprimentar o seu cliente se você encontrar com ele no supermercado. Você tem que fingir que não conhece aquela pessoa. Aquilo para mim incomodava um tanto que, assim, mas eu tive a minha formação acadêmica muito voltada para a psicanálise. Então, eu fiz, assim, 8 anos de formação psicanalítica em Belo Horizonte, num círculo psicanalítico que tinha aí. Então, assim, fui estudando, aprofundando e pensando assim, será que sou eu? Ou a técnica, assim, não está me identificando com a forma de trabalhar. Trabalhar com divã, trabalhei muitos anos, mas aquilo, assim, não me encantava. E isso foi fazendo com que eu buscasse outras formas de trabalhar. Aí fui estudar Gestalt terapia. Para quem não sabe o que é a Gestalt terapia, é uma técnica, né, que foi criada por Fritz Perls.
e ele tem uma máxima, uma frase que diz que o todo não é igual às suas partes. Aí eu tentei também com a Gestalt terapia. Por quê? Eu tive também um professor quando eu cursava a psicologia, que eu gostava muito dele, que dava aula de Gestalt. E fui estudando com ele, fazendo terapia com ele, psicoterapia com ele, em Belo Horizonte, porque ele é daí, de Belo Horizonte, e trabalhei um bom tempo com essa abordagem gestáltica. Depois, eu encontrei a análise transacional, que é outra abordagem que é criada por Eric Berne. Tá, mas ainda assim não me encontrei. Depois fui para a existencial humanista, que é de Maslow e Carl Rogers. Gostei assim muito daquela parte mais humana e aí fui aprofundando e tal. Mas a minha grande inspiradora, doutora Teresa Robles, que eu sempre cito, né, nas minhas conversas, ela é o modelo que eu sigo. Por quê? Em um workshop que eu participei com ela, aí em Belo Horizonte, que o Instituto Milton Erickson daí sempre organizava os encontros, e a Teresa Robles, ela foi N vezes para ministrar o workshop aí em Belo Horizonte. Em todos eles eu ia, assim, encantei com aquele jeitinho doce, sereno, gostoso, que você vê nela que ela trabalha com amor, ela trabalha até hoje, que eu acredito que ela deva estar aproximando os 80 anos de idade, não sei a idade dela. Mas ainda hoje ela ministra agora pela internet, né? Então, assim, quando eu participei de um workshop com ela, que ela falou assim, nós podemos transformar o cinza em rosa. Quando você atende um paciente com dor emocional, ou um paciente com depressão, aí aquilo, assim, já tocou meu coração. E fui estudando a hipnose ericksoniana, que é a partir da hipnose que ela também criou a própria teoria dela. Ela tem vários livros escritos, até separei uns aqui, que quando ela falou, citou esse aqui, que é a terapia sob medida, aí eu falei, é isso, eu quero ser uma terapeuta, porque cada cliente meu é único. Eu tenho que fazer a medida para ele. É igual quando você vai fazer uma roupa que a costureira mede o seu corpo, né, para tira as suas medidas. E se não fizer isso, a roupa não vai ficar adequada para você. Então, a psicoterapia, ela, no meu entendimento, ela tem que ser sob medida para aquela pessoa que está ali na minha frente. Então, fui aprofundando com a doutora Teresa Robles. Até hoje, tem outros livros dela aqui, A Magia de Nossos Disfarces, todos eles eu tenho dedicatória dela, porque eu comprei no lançamento, nesses workshops que eu participei aí em Belo Horizonte. Tem esse aqui, Concerto para 4 Cérebros. É outro também que ela fala o seguinte, que muitas vezes ela precisa de agradecer o cliente pelo tanto que ele a ajudou durante a sessão de terapia. Eu concordo com ela. Às vezes, você está num momento assim que você está atendendo aquela pessoa e você sai da consulta, do atendimento que você fez, muito melhor. Aquela pessoa te ajudou também. Então, isso também é uma situação que me encanta,
E esse outro que eu tenho aqui também dela, que é da auto-hipnose. Aí fui aprendendo a fazer comigo a auto-hipnose. Fora a formação que eu fiz, né, de hipnose ericksoniana, e fui aprofundando também na hipnose. Trabalho atualmente com a hipnose ericksoniana e me deparei com a psicologia positiva, onde eu conheci Viviane. A alegria de ter você numa aula que você foi ministrar para nós, na imersão, né, presencial, falando sobre o seu jeito de cuidar, servir e amar. Porque eu trabalho porque eu amo o que eu faço. Eu digo sempre assim, até para os meus clientes, o dinheiro eu ganho sim, mas ele para mim não é o fundamental. Eu preciso sim do dinheiro, não vou dizer assim que não preciso do dinheiro para minha vida, para me bancar, preciso sim, mas eu venho para o consultório com alegria, o meu trabalho ele não me cansa. E na psicologia positiva, fala muito disso, que quando você trabalha com o seu propósito de vida, quando você trabalha por vocação, aquilo ali não te cansa. E é verdade. A psicologia clínica, para mim, é uma vocação. Eu amo o que eu faço. Eu amo quando eu vejo a evolução dos meus clientes. E quando eu comecei, lá nos 40 anos atrás, psicologia clínica, inclusive, era, assim, desvalorizada. As pessoas diziam que quem ia no psicólogo era louco. Não vou no psicólogo não, porque isso é coisa de maluco. E aí, o que eu fazia, inclusive? Eu não deixava um cliente encontrar com o outro na recepção, porque às vezes ele podia conhecer aquela pessoa que acabou de sair e fazer julgamentos, porque fazia quando encontrava. Hoje não. Hoje é diferente. As pessoas dizem assim: nossa, você está indo no psicólogo? Eu também gostaria de ir. Nossa, você faz psicoterapia? Que coisa boa! Então, assim, é outra modalidade. Que, quando eu comecei, inclusive, com essa história de pandemia, de isolamento social, de ter que ficar em casa, eu encontrei o meu primeiro clientinho, que eu falo clientinho porque ele tinha 4 anos na época de idade, e o encontrei pelo Facebook. Fiquei curiosa, assim, de saber, eu tinha os dados dele, né? Entrei e encontrei no Facebook. E coloquei uma mensagem lá para ele, dizendo que eu já fui psicóloga dele e tal. E aí ele lembrava de mim, coloquei lá o meu número de celular para ele fazer contato comigo. Foi uma alegria, Viviane. Foi assim, nós ficamos meia hora numa quase que consulta, a felicidade dele de me ver e eu de vê-lo. E ele lembrava de detalhes da nossa consulta. Ele contou para mim que ele lembrava de como que era o meu consultório na época. Então, assim, do que ele brincava comigo, do que a nossa interação e tal. Inclusive, ontem, quando eu mandei para ele o folder do nosso encontro hoje, né? Mas eu acho que ele não visualizou ainda. Dizendo a ele assim: vou dar o seu exemplo, me dá licença de contar para a turma que eu vou falar amanhã sobre você, porque foi uma alegria imensa encontrá-lo. E gostaria muito que ele participasse. Espero que depois ele assista, né? E ele vai ver isso. Então, assim, essa coisa da tecnologia, ela, além de ter nos ajudado com as imperfeições, porque quando eu vou atender um cliente pela internet, por exemplo, conexão cai. Aí eu tenho que ficar esperando,
Tem uma empresa que eu presto serviço que ela criou uma plataforma e ela é pesada e tem um aplicativo que a pessoa tem que receber o meu chamado pelo aplicativo. Como ele é pesado, a pessoa não sabe como manusear, cai e tal, e eu espero, e peço para a pessoa pedir ajuda lá na empresa e tudo. Então, assim, tudo isso, para mim, hoje, não é nenhum problema. É tranquilo. Se fosse lá, na época da psicanálise, eu ia dizer assim, não vou te atender mais, você veio aqui no consultório, com o medo que você tiver de pegar Covid, mas assim, eu só vou te atender aqui. Mas não, atendo com a maior tranquilidade, com a maior alegria, e espero. Espera aí que eu vou entrar de novo. Vou. Às vezes a gente parte para a consulta pelo teleatendimento, pela WhatsApp, videochamada, porque não estava dando certo ali. Então, assim, e vamos ajustando. Hoje está bem melhor. Já foi, assim, mais difícil no início, quando começou. Então, enfim, a linguagem da psicologia positiva me ajudou nessa flexibilidade, nessa permissão para eu ser humana. Eu também sinto as coisas. Os meus clientes sabem que eu sinto, que lá na psicanálise, o psicólogo tinha que esconder o que ele estava sentindo. Se eu tinha, por exemplo, não posso ir hoje atender porque eu estou sentindo mal, aí eu falava que aconteceu um imprevisto. Eu não dizia que eu estava doente, porque parecia assim, psicólogo não adoece, psicólogo não sente raiva, psicólogo não sente tristeza. Então, assim, essa permissão para ser humano me deu essa flexibilidade e essa suavidade para ouvir quem está ali na minha frente tratando comigo. E a psicologia positiva é a ciência da felicidade, porque muitas pessoas acham assim, é autoajuda? Não gosto disso não. Não é autoajuda. É uma ciência que foi estudada, que foi pesquisada e que foi criada por Martin Seligman, que é um psicólogo da Universidade de Harvard, e daí ele foi criando a própria teoria fundamentada em estudo e em pesquisa. Então, ele diz que felicidade, assim como quem está deprimido, quem está triste, te contagia. Felicidade também. Felicidade contagia. Então, se você está feliz, se você está com uma vibração positiva, aquilo ali se espalha, porque nós estamos conectados. Conforme eu fiquei conectada com você, Viviane, esses dias todos, com o seu convite e fazendo todo esse preparo mental, né, de o que eu poderia trazer aqui de contribuição minha, e fiquei conectada com você, do seu convite, da minha alegria de ter te encontrado, né, de tantos anos acho que foi em 2017 que eu fiz a formação em psicologia positiva e encontrei você. Então, assim, foi uma alegria muito grande, está sendo uma alegria, né? Outra coisa que na psicologia positiva fala muito, que foi para mim uma surpresa quando eu fiz o curso, é que o otimismo pode ser aprendido. Isso, para mim, eu comecei a praticar. Falei, não. Isso mesmo, José Geraldo, que eu estou te vendo aí fazendo ok. O otimismo pode ser aprendido. Então, eu comprei o livro do Martin Seligman, que é esse aqui, que ele vai assim, aprenda a ser otimista. Ele é um livro
que tem aqui toda a pesquisa, o estudo que ele fez para chegar a essa conclusão de que o otimismo pode ser aprendido. Então, o que ele, no percurso dele para chegar à teoria, o que ele fez? Ele foi atrás de pessoas positivas e otimistas para entrevistar. Porque ele queria, ficou curioso, assim, por que tem algumas pessoas que são negativas e pessimistas e outras que são otimistas? Então, ao invés dele estudar os pessimistas, ele foi estudar os otimistas, para ver o que eles tinham de diferente. Aí ele chegou à conclusão seguinte, que 50% das pessoas nascem pessimistas. Já vem na genética, na história dela, e 50% otimistas. Então, ele diz assim, o que nós, profissionais da psicologia, podemos fazer para ajudar as pessoas a se tornarem mais otimistas? Aquelas, inclusive, que nasceram pessimistas. Então, ele foi estudando e criando ferramentas para que a pessoa pudesse utilizar para ela se tornar mais otimista. Qual foi a primeira coisa que ele sugere? Vou até pegar ali, dá licença um pouquinho, que eu fiz para os meus clientes. Eu dou para os meus clientes o diário da gratidão. Aqui é ele que vai escrever, ele que vai fazer, que é o quê? Escrever de 3 a 5 coisas em que você é grata todo dia. Se tiver mais de 3, mais de 5, vai escrevendo. E aqui tem umas dicas do que você pode utilizar na sua vida de ritual para que você se torne uma pessoa mais otimista e mais positiva. Que ele diz que a primeira é a gratidão. A segunda, exercitar fisicamente. Terceiro, criar rituais na sua vida. Você ter rotina de levantar, de fazer um exercício físico, de tomar o seu café, de ter um horário para você almoçar, de não ficar muitas horas com intervalo sem se alimentar, e etc. Você ter um propósito de vida. Então, assim, o meu propósito de vida é ser psicóloga clínica. Eu amo, é a minha paixão. Eu não meço esforços para estudar tudo que aparece de novidade, nem que seja para eu me informar apenas. Mas acabo, às vezes, eu utilizando como ferramenta também na minha prática. Ter um propósito de vida, praticar a bondade, aprender com as experiências dolorosas, fazer meditação, oração, fazer pequenas pausas todos os dias. Inclusive, ele fala muito assim de você fazer aquelas famosas cestas, né, que fala assim, depois do almoço, você tirar um cochilinho. Isso é muito importante para que a sua mente funcione com mais tranquilidade. Aprender para errar e errar para aprender. Porque ele diz assim que ser otimista, não ser perfeccionista, cansa, esgota. Algumas vezes, a pessoa que é muito perfeccionista, ela até deixa de fazer com medo de errar. Ela evita fazer para não errar. Enquanto que você aprende também com o erro. E você se torna mais flexível com isso aí. Outra coisa que ele coloca é que você ter metas para o seu futuro. Que é isso também que te motiva. Permissão para ser humano, né, que eu já disse. Insistir nas suas qualidades, não nos seus defeitos.
insistir em ver no outro a qualidade, aquilo que ele tem de melhor, aquilo que é luz nele, aquilo que brilha naquela pessoa. E não do defeito, porque o defeito, ele vem mesmo, ele aparece, ressalta os olhos. Então, é um exercício, é uma prática, você olhar para o que a pessoa tem de melhor, o que ela tem de luz dentro dela. E também você, né? Insistir nas suas qualidades. Nessa questão de ser perfeccionista, ele diz assim também que ser bom o bastante é melhor do que ser ótimo. Porque aí evita que você seja tão rígido, eu não posso errar. Eu só posso acertar. Então, isso dá um cansaço imenso. E não nos faz bem. Enfim, então esse é o diário da gratidão, que eu dou para os meus clientes, mas não dou assim para aquele que chega da primeira, não. Quando eu percebo que ele está assimilando, eu sinto que ele está captando a informação, que ele está entrando em contato com as forças que ele tem, que é outra coisa muito importante que eu aprendi com a psicologia positiva. Nós não vamos deixar de enxergar a dor do outro. Ele chega aqui com dor emocional. Ele chega aqui triste, deprimido. A gente vê isso. Mas ele tem também uma parte dele que é forte, que vai fazê-lo sair daquilo. Muitas vezes, a própria escuta, que na psicologia positiva fala também da escuta ativa, a escuta ativa, muitas vezes, ela é o suficiente para que a pessoa fale, escuta o que fala, assimila, se organiza diferente de novo e dá uma saída para aquilo que ela está queixando ali. Outras vezes, são necessárias dicas do que ela pode fazer para sair daquele estado triste, daquele estado doloroso, daquele sintoma que chega aqui se queixando. Então, essa foi uma grande assim, cartada para mim da psicologia positiva. Nós não somos só o problema, não. Nós também, eu sabia disso, mas vi com mais clareza que a solução também está dentro da pessoa que está ali queixando comigo. Porque ela tem as forças dela. Inclusive, para quem ficou curioso dessas forças, né, tem um teste, inclusive, que eu fiz quando eu fiz o curso, né, que o teste que é pela internet, quem quiser fazer, pode fazer, chama-se VIA-ME. Escreve VIA mesmo, ME. Então, esse teste, ele envolve 120 perguntas de múltipla escolha. Você marca aquela que você acha que tem mais a ver com você. No final, com 10 minutinhos, você faz esse teste. São 120 perguntas. Quando você encerra, tem um lugar lá para você clicar para ver o resultado. O resultado, ele vai aparecer para você com 24 respostas que são suas características, que é aquilo que é forte em você, que são suas forças. Então, aquela que está no primeiro lugar lá é a sua principal hoje. Não significa que ela pode mudar de lugar com o tempo. Você vai mudando, aquelas coisas que aparecem ali, elas vão também mudando de lugar. A primeira pode passar depois para terceira ou para quinto lugar. Entendeu? Então, assim, esse é um teste também que ele me proporcionou para mim mesmo e indico também para as pessoas, para os meus clientes, para fazer, para quê? Para que ele veja que ele não é só problema.
que ele não é só dor. E que se ele praticar as ferramentas que a psicologia positiva oferece e que a psicoterapia oferece também, ele vai adquirindo condições para ativar aquilo que na neurociência fala assim, que nós temos um mecanismo de autorregulação. Aí ativa esse mecanismo de autorregulação. Porque imagine só se a gente não tivesse. A gente iria ficar com o problema agarrado. E quantas vezes o cliente chega aqui no consultório, estou falando aqui porque eu vim para cá, hoje, não fiquei em casa, não. O cliente chega aqui dizendo assim, Márcia, nossa, eu tinha tanta coisa para falar hoje com você, mas assim, ao longo da semana, foi resolvendo. Hoje eu tenho outras coisas para te falar. Então, assim, é esse mecanismo de autorregulação. Que tem um autor, que agora não me lembro qual é o nome dele, que ele diz assim, que nós temos uma farmacinha dentro de nós. Mas exige o nosso esforço também. A farmacinha, o remedinho, ele não vem assim, vem aqui e pronto, não. Por que eu digo que exige esforço? Que você pratique exercício físico, que você tenha um horário, mais ou menos, para você ir dormir. Você tem uma noite de sono tranquila, de boa qualidade, que você se alimente saudavelmente. E aí vai. Pode pesquisar lá que vocês vão achar. Dicas, né, para ativar essa farmacinha que você tem dentro de você. Por quê? A pessoa, quando está com um problema, ela fica conectada naquilo. E nós temos sentimentos e pensamentos conectados, aquele que fica agarrado ali. Você vai dormir, está com ele ali. Você acorda, está com ele ali. Ele te cansa, ele te esgota. Ele te deixa exaurida. E aqueles pensamentos que são desconectados, aqueles que vêm e vão embora. Você pensa assim, eu tenho tal coisa para fazer, tenho uma agenda na cabeça. Aí você, vou lá anotar isso aí para eu não ficar pensando nisso aí. Então, é importante saber que essa farmacinha, ela funciona. O sentimento e a dor, ela vem, mas ela vai também. Mas precisa do nosso esforço. Então, Viviane, eu estou olhando as horas aqui, vi que você falou que são 40 minutos, e já deu 42. Você quer encerrar? Que aí eu vou encerrar aqui com uma historinha. Não? Eu tenho certeza que eu e todo mundo que está aqui não queremos encerrar. É mesmo? Eu tenho certeza absoluta. Estamos amando o que você está nos trazendo. Mais uma vez, é maravilhoso, é lindo, é inspirador e de um lugar muito verdadeiro, muito genuíno, muito humano, Márcia. É disso que a gente precisa. Né? Pode ficar à vontade, tá? Isso foi só uma referência mesmo. Depois que você se sentir confortável, dizer, ok, era isso que eu queria, nós vamos abrir para a participação dos nossos convidados que estão aí presentes, tá bom? Nossos participantes. Aí eles vão poder fazer perguntas, colocar o que querem também compartilhar, tá? Tá bom, então. Então, vou caminhando para encerrar aqui. Então, atualmente, eu atuo mais com a hipnose ericksoniana, muito assim, me inspirando em Teresa Robles, porque a abordagem dela tem a própria teoria, mas é na linha do Milton Erickson. E então tem uma frase dela que que é incrível, que ela diz assim, que a hipnose é um jeito de comunicação mais eficiente. Você fala de um modo indireto e aquilo fica. E quando você fala de um modo indireto, como eu fiz uma indução com uma cliente minha, na primeira consulta que ela veio, já tem um tempo,
e que ficou a ponto de ela fazer uma tatuagem aqui do lado dela, assim, com a minha fala, que isso aqui, Márcia, eu fiz, ó. Tudo passa. Nenhuma dor é eterna. Então, na indução, eu fui falando isso para ela. Tudo passa. Nenhuma dor é eterna. Ela chegou aqui com queixa de transtorno do pânico. Sério. E ela falou assim, não quero tratar com remédio. Não me manda para psiquiatra porque eu não aceito. E eu via que ela tinha necessidade, mas assim, ela não queria, então tá, então vamos. Essa que é a terapia sob medida. Eu fui na medida dela. Ah, não, você tem que ir, porque senão você não vai... Não. Você não quer ir, então, tudo bem, nós vamos tratar aqui. Hoje ela está ótima, graças a Deus. Mas, então, a hipnose é um jeito de comunicação mais eficiente, além da linguagem hipnótica, né? Tem também as metáforas, que a gente utiliza muito, que os meus clientes falam, nossa, como eu lembro das suas historinhas. Um dia desse, um deles, ele estava de férias, viajou, e estava com a família, e ele falou assim, qual é mesmo aquela história que você me contou na sessão que eu quero contar aqui para minha família? Porque, nossa, me conta ela direito, porque eu lembro de detalhes e que fez muito sentido para mim. Então, assim, contei para ela a história. E ela ficou, fez sentido para ele, o ajudou. E então, assim, as metáforas é uma linguagem também que, da mesma maneira que Jesus ele usava de parábolas para comunicar com seus discípulos, porque ele sentia que, através das parábolas, ele atingia mais a mente das pessoas, a metáfora é semelhante. Algumas vezes eu utilizo até de parábolas também, que eu conheço da Bíblia, né? De Jesus. Mas, baseado nisso, quero encerrar, então, com a historinha que alguns já conhecem. Inclusive, minha família que estiver aí já sabe que eu gosto muito dessa história e que conta que um mestre, ele vivia cercado por crianças. E aí, ele decidiu fazer um jogo com elas. O que ele fez? Ele comprou doces, colocou numa cesta enfeitada, decorada, e colocou debaixo de uma árvore. Depois, ele chamou as crianças e sugeriu que o jogo ocorreria assim. Quando ele dissesse já, elas tinham que correr até a árvore, e o primeiro que chegasse lá ia ganhar a cesta de doces. Tá. Aí ele disse, elas se alinharam, né? E ele falou, já. Elas pegaram uma nas mãos das outras e correram todas juntas. Chegaram juntas, sentaram e começaram a comer os doces. Aí o mestre chegou e falou assim, perguntou, o que tinha acontecido? Elas não tinham entendido o comando? Aí elas falaram, sim, nós entendemos. Aí elas responderam, Ubuntu. Como qualquer um de nós poderia ficar feliz se as outras ficariam tristes? Então, o Ubuntu é uma filosofia das tribos africanas que pode ser resumido como eu sou o que sou por causa de quem todos nós somos. Então, nós somos conectados com todos. O bem que eu faço aqui para um cliente meu, isso se espalha. Isso vai para um campo energético, né? Que se eu faço um bem para um, isso afeta a família dele, o meio que ele vive. Como eu disse que eu fiquei conectada com você, né, Viviane, esses dias todos, e hoje mais, né? Até chegar esse momento, nós somos conectados uns com os outros. E aí, Ubuntu significa generosidade, solidariedade, compaixão com os necessitados
e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os homens. Então, Ubuntu para todos nós. Obrigada. Encerro aqui. Beijos. Se quiser perguntar alguma coisa, se eu puder responder. Ai, ai, difícil achar a palavra aqui com tanta emoção. Enfim, muita gratidão. Vou deixar aberto, né, para que fiquem à vontade para abrir o microfone, perguntar, comentar, enfim. E aí, antes de finalizar, eu quero fazer sim um comentário, mas acho que agora é hora de escutarmos quem está com a gente que quer fazer perguntas. Fiquem à vontade, pessoal. Márcia e demais, bom dia a todos. Eu estou sem vídeo aqui hoje, eu não estou em casa. Estou com a garganta um pouco ruim, mas não é Covid, estou um pouco rouca. Acho que é uma alergia. Em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pela excelente fala. Assim, eu acho que me remeteu a vários momentos na minha vida profissional e pessoal. Eu aprendi muito com você, você sabe disso, que muito do que eu faço na minha área como médica vem dos seus ensinamentos, até por questões pessoais que eu vou aprendendo. Mas eu queria te fazer duas perguntas, assim, talvez até teóricas, para eu entender um pouco melhor. Eu faço terapia com uma psicóloga que é a sua linha, que você me indicou, inclusive, que faz hipnose, que transformou vários aspectos na minha vida. E aí você falou uma coisa bem interessante, que é um jeito de comunicação mais eficiente. Do ponto de vista teórico, assim, até para eu entender como que isso acontece, porque eu passei pela hipnose, de fato, é algo que mexe e resolve, mas é muito inconsciente, é muito pouco palpável, né, para a cabeça de uma médica que quer causa e efeito das coisas. Então, a escuta quando você está em hipnose, porque, na verdade, quando eu estou nesse momento da hipnose, eu não estou inconsciente, né? Eu estou ali sabendo que eu estou ali, né? Só que essa escuta é mais efetiva, é isso? É como se você pegasse o cérebro num ponto assim, olha, agora você vai ouvir de outro prisma, de outra situação. Eu queria entender como que isso acontece, qual que é como que a hipnose consegue ser tão efetiva e se você acha que isso poderia ser aplicado a pacientes dentro de uma UTI, se teria alguma aplicabilidade prática nesse outro cenário, ou se é algo só mesmo dentro de um consultório com o psicólogo? Basicamente, essa é uma das perguntas. Então, a eficiência da comunicação é que você, na indução que você faz com o cliente, que você também pode fazer com o seu paciente, internado lá na UTI, a pessoa que está ali sendo induzida, ela fica num estado alterado, modificado de consciência. Essa que é a fala da hipnose. Você não fica inconsciente, como muitas pessoas acham, você trabalha com hipnose? Nossa, então, assim, eu não vou lembrar de nada do que vai acontecer e a minha vida vai mudar? Não, não é isso. Ela acompanha. Ela fica num estado modificado de consciência. E, conforme Teresa Robles, num vídeo que eu assisti dela, uma aula, ela diz assim, que quando ela trabalhava também com psicanálise, que ela também não se identificou, por isso ela foi partindo para a hipnose, ela dizia o seguinte, ela estava fazendo hipnose sem saber. Você também faz. Porque eu sei de coisas que a gente conversa, né? Que você me conta do seu trabalho, sem você saber que você está fazendo uma hipnose, você está utilizando da técnica. Você pode não saber que é aquilo ali.
mas você está utilizando. Porque você está colocando a pessoa ali num estado modificado de consciência. E ela te recebe com uma autoridade que depois ela não esquece mais de você, como você já contou também, de pessoas que te mandam mensagem depois para contar, que lembra do que você fez, e talvez você nem estava lembrando assim, mas a pessoa lembrou, entendeu? Então, assim, é esse estado modificado de consciência que faz a comunicação ser mais eficiente. Não é igual Teresa Robles contou um fato assim, que uma cliente dela disse que ela se imaginou um cântaro, aquele vaso, né, de barro, que ela estava achando assim, que ela estava cheia de furinhos, que nada, água nenhuma que ela colocava ali ficava, porque ela saía pelos furinhos. E aí, uma pessoa, quando ela estava ainda trabalhando com psicanálise, aí a supervisora dela falou para ela assim, você deveria ter dito para ela que ela estava tendo ali uma imagem do útero materno, e não sei o quê. Então, assim, nada a ver, entendeu? Assim, a linguagem ali é dela, daquela pessoa que estava falando, então você vai trabalhar com aquela linguagem dela, você não vai fazer nenhuma interpretação, você não vai colocar nada seu de interpretação, que na psicanálise utiliza muito de interpretação. E é nisso que eu me incomodava quando eu trabalhava, porque eu pensava assim, será que eu estou falando uma coisa que é fato? Eu estou falando uma coisa que eu estou percebendo. E quando você utiliza da linguagem indireta, você não corre esse risco que a hipnose te oferece. Essa história que eu contei agora do Ubuntu, por exemplo, cada pessoa vai pegá-la de um modo, mas vai ficar. Todos que assistirem essa aula não vão esquecer mais. Como eu estou vendo que Lívia Martins está presente aí, que eu contei para ela a história do girassol, e tenho certeza que ela não vai esquecer mais da história do girassol. Não vou repetir, porque assim, depois vocês procuram pesquisar. Ô, Márcia, bastante interessante isso que você falou. Eu queria só complementar que me ocorreu assim, que quando você conversa com alguém, não necessariamente uma terapia, uma conversa com qualquer pessoa, e essa conversa é focada, a pessoa está ali com você, prestando atenção ali na conversa, como uma meditação. Né? Quer dizer, você está ali, não tem mais nada, você tenta não ter influência externa. Aquilo faz mais sentido mesmo. Então, acho que isso talvez seja a hipnose num grau mais profundo, né? Quer dizer, você está focado. Exatamente. Porque é impressionante a lugares que eu fui remetida assim durante sessões de hipnose, que você acha que é fantasia e que de fato faz sentido e resolve uma série de coisas na sua vida, né? De questões que você está vivendo ali. Acho que ficou bem claro para mim a sua resposta. E uma outra coisa que eu queria perguntar... Aqui, só um complemento aqui da hipnose, que alguns mitos que as pessoas carregam, que eu não consigo, você vai me hipnotizar, não. Mito. Todos nós somos hipnotizáveis. Todos. Às vezes, a pessoa nem sabe. Conforme essa aula aqui agora, eu imagino que muitas pessoas entrou em transe aí. Como você viajou aí na sua vida, né? Outras também. E outro mito, eu vou perder a consciência? Não. Aí a pessoa volta do transe e fala assim, eu ouvi tudo que você falou. Tudo bem, ouviu. Como tem aquelas que falam assim, não ouvi nada. Eu fiquei pensando em outra coisa, ela estava ali. A mente sábia dela pegou o essencial, porque nós temos um filtro. Aquilo que faz sentido para nós, fica. Porque o nosso filtro filtra. Então, fica.
Não pensa que não ficou, porque fica. É isso, pode falar. Então, a outra pergunta é algo que eu sempre me pergunto com relação à psicologia positiva, né? A gente sempre acha que a psicologia, você ir à terapia, você vai colocar o dedo na ferida e vai fazer doer mais para você voltar no passado e tentar resolver questões, talvez, da sua infância, que estão se repetindo agora, e você hoje tem recurso para lidar com isso, e você não é mais uma criança, mas você tem que tocar na ferida. A minha dúvida é o seguinte, talvez, não sei se eu estou correta no conceito, talvez a psicologia positiva seja algo de olhar o lado bom mesmo de uma tragédia. Ou seja, aconteceu algo que foi uma tragédia na minha vida, e aí, não, olha, teve esse lado aqui. Essa maneira de olhar para o lado positivo, ela é tão efetiva quanto colocar o dedo na ferida e dizer, olha, aconteceu mesmo, foi ruim mesmo, e você tem que entrar nisso aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a psicologia tradicional, que é o que eu trabalhei muitos anos antes de me deparar com a hipnose e a psicologia positiva, é com esse foco mesmo. Vamos remexer ali na ferida até, como diz Freud, né? Vamos repetir, 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 incansavelmente, até elaborar. A psicologia positiva, aí é que entra a dica que eu dei daquele teste, né, do VIA-MI. A psicologia positiva não vai negar isso, não. Você tem um trauma, você tem uma dor, você tem um problema, o psicoterapeuta vai ver junto com você que você tem aquilo ali. Mas, por outro lado, você também tem uma força interna que pode te ajudar a sair daquela dor. Essa que é a grande diferença da psicologia tradicional para a psicologia positiva, que não é autoajuda, afirmo de novo, porque é uma ciência da felicidade. Porque todas as dicas que são sugeridas na técnica para você, são fundamentadas em estudos, em pesquisas, não é no autoajuda. Não é, faz isso que você vai ganhar. Não, exige esforço também. Não é assim, agora, mas que tem resultado eficaz e mais breve, inclusive. Como a hipnose, você viu em você já me falou, que em 3 meses você teve uma transformação na sua vida com essa nova psicoterapeuta que você foi, que utiliza da hipnose. Que bom, acho que ficou claro. Na verdade, assim, em cuidado paliativo, tem muito isso do que você falou. É você não minimizar a dor do outro, mas nem por isso não ver algo tipo assim, alguma coisa positiva que poderia ajudá-lo ali, mas sem minimizar a dor. Eu acho que minimizar a dor é algo que a gente realmente não deve fazer, isso é muito claro. Não, senão você está desmerecendo a pessoa que está ali. Isso, e lidando com cuidado paliativo, que eu às vezes lido bastante na UTI, a gente se depara muito com isso. Eu acho que a psicologia positiva, talvez a gente possa depois conversar mais, eu possa ler mais sobre isso, ela vai ter esse papel de mostrar a força, mesmo estando no fundo do poço, você tem força para sair. Porque a força vital é maior do que o instinto de morte para nós, né? Acho que seria talvez. Exatamente. O de vida prevalece do que o de morte. Perfeito, Márcia. Obrigada pelas respostas. Obrigada pelas perguntas, que aí ajudou também a esclarecer. A Lívia queria participar, Lívia. Ai, que lindinha, vai. Ela tinha levantado a mão para fazer uma pergunta.
Deixa eu ver, Lívia, você ainda está aqui? Tá. Fica à Eu vontade. acho que ela só disse que estava presente, talvez, né? Ah, era só para elogiar, ela comentou aqui no chat. Pode elogiar falando aqui para gente também, olha Isso, lá. pode aparecer sua carinha aí, cadê? A Márcia acho que está querendo te ver. E a Não gente estou te vendo. também. E dizer que eu estava presente. Ai, que bom que você está presente conosco. Tem aqui alguns comentários, eu vou ler rapidinho, ó. Ah, ela lá. E, Cadê? Deixa eu ver. Ei, Lívia. O Geraldo está comentando aqui, doutora Márcia, eu sempre digo que não permitir que o exterior interfira em sua tranquilidade emocional interior é uma forma de analgésico psicológico poderoso. Entretanto, sou sempre criticado por isso. Os meus críticos, inclusive você, me dizem que, peraí, que isso não é bom porque embota os sentimentos. Pelo que percebi da sua brilhante apresentação, a psicologia positiva homologa essa minha tese. Será que entendi errado? Fica à vontade aí. eu não me lembro, não, José Geraldo, de ter feito essa crítica para você, não. Porque uma das minhas, como é que fala? Das minhas conversões como pessoa, como psicoterapeuta, é ver o lado bom, né? E não fazer crítica. Então, não me lembro dessa crítica. Se fiz, me perdoe. Mas não tive essa intenção de te criticar. É o seu jeito de enxergar a vida, é o seu modo, que eu sei, te conheço, que é muito diferente do meu. Mas é o seu jeito, é o modo que você encontrou. Não tem nada de errado. Temos também aqui, ó, deixa eu ver. Eu acho que é Maria das Graças que quer participar também. Fica à vontade, pode abrir o microfone. Bom, eu vou, enquanto alguém mais quiser se manifestar, eu quero mais uma vez, assim, que linda contribuição. De fato, é uma demonstração muito verdadeira deste outro jeito de cuidar, servir e amar. Porque você brilhantemente colocou, e hoje ainda é assim, né, no universo acadêmico da psicologia, onde a gente tem na nossa cultura brasileira, a origem de tudo, a psicanálise é muito forte, e ok, a nossa psicologia surgiu por conta disso, né, porque Freud realmente, enfim, desbravou um universo desconhecido, que era a psique humana, né, que é a psique humana, que é esse lado. Então, o que a gente tem aí, né, como importante para ressaltar? Que mesmo que tenha sido assim, hoje, você começou o encontro assim, eu quero falar de hoje, né? Você falou do quão a pandemia trouxe, inclusive, o conselho, né, o conselho de psicologia teve que se reinventar nessa perspectiva, porque como que iríamos cuidar do emocional das pessoas se nós não aderirmos, né, a essa realidade que era impedida inicialmente. E hoje se comprovou que o que você disse brilhantemente, falou assim, pelo contrário, isso me aproximou ainda mais do meu cliente, porque eu passei a vê-lo na intimidade dele. E é claro que você só pôde fazer isso porque você tem uma postura humana, porque você soube respeitar que, mesmo estando dentro da casa, dentro de um ambiente que é dele, muito íntimo, você fez esse acolhimento se colocando humana e acolhendo essa humanidade dele, entendendo que aquele universo que no consultório muitas vezes não parecia, porque ele poderia não mencionar, mas ali a vida acontecendo, você viu. E ele não precisava falar nada, mas você vendo acontecer, você fez então essa terapia sob medida acontecer ali, ó, na hora, né? E o quanto que isso é importante.
E outra coisa que você trouxe, que eu vejo, assim, a questão da hipnose, né? Ainda no universo acadêmico, a gente vê muito essa fala, porque Freud trouxe a hipnose, depois ele falou que não, que tinha que abandonar a hipnose, e um dos últimos registros dele, por escrito, ele retoma indicando a hipnose. Mas quando se fala em hipnose hoje, né, e eu posso falar como acadêmica também, né, da minha recente vivência, que assim, eu tive profissionais que falavam, né, negando a hipnose, recusando como um recurso. E você nos traz a brilhante prática, né, que é você vivenciando aí a referência que é Teresa Robles, mas que vem de Milton Erickson, e ele trabalha, né, o que é, aí um pouco da sua resposta para a doutora Maria Auxiliadora, que eu entendo que é né, muito rica para explicar o seguinte, que na verdade a sugestão ou a indução hipnótica, ela vai simplesmente o quê? Desarmar um significado aprendido de uma experiência que foi vivenciada, e aí na neurociência, o que a gente explica isso? Né? Você permanece consciente, e assim como você faz numa prática de meditação, ou você está fazendo um trabalho concentrado, tem hora que você não se distrai. Aquilo, durante a hipnose, o que acontece? Os pensamentos vão flutuar, a gente desvia, para de escutar o que o terapeuta está trazendo, mas aquele registro está ficando. E por que fica? Porque você aciona, né, cognitivamente as áreas do cérebro que está te trazendo ali para a presença, para esse momento que é discernimento, né? Neocórtex, que é uma perspectiva realmente nova. E a própria neurociências agora vem ajudando a psicologia a desbravar novos recursos, entendendo isso como um recurso de autorregulação. E aí Exato. você falou muito sobre o VME, né, o inventário, me lembrou também tanto a Bárbara Frederickson quanto o Tal Ben-Shahar. E Tal Ben-Shahar fala uma frase assim: o problema não é que não termos forças o suficiente para lidar com as nossas dificuldades e os nossos desafios. O problema é que nós não usamos as forças que temos. E Exatamente. isso é muito importante, por quê? Porque na nossa trajetória humana, né, o nosso desenvolvimento psicológico, emocional, a interação da relação com o mundo e com as pessoas, ela é baseada naquele movimento de sobrevivência inicialmente, para depois um movimento de elaboração. Só que o que está acontecendo ali? Às vezes, né, você não sabe nem reconhecer as forças que tem, porque você construiu um autoconceito baseado no que as pessoas diziam de quem você era. E aí, o que a psicologia positiva faz? Te ajuda a reconhecer as forças, que muitas das vezes vai ser desconstruir algumas ideias sobre você mesmo. E por que a psicologia em si, tradicional, resiste tanto à psicologia positiva? Porque o nome psicologia positiva, eu acho que teve um pouco dessa Remete à coisa das autoajuda. pessoas e também as pessoas entenderem o seguinte, tá, psicologia positiva significa negar o que é ruim, e isso também, na Não, verdade, foi o que você acabou de esclarecer, que não é negar, é o contrário, você acolhe a humanidade daquela dor. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, psicologia positiva quando você lida com uma depressão, você vai questionar a depressão? Ela está instalada, ela é neuroquímica, não tem como você ignorar isso. Mas a é, psicologia positiva, ela diz o seguinte, numa situação como essa, existe um convite para você treinar o uso de forças que durante a sua vida você nem entendia e nem reconhecia que estavam em você. Esse é o papel da psicologia positiva. É te ajudar a entender qual que é o convite por trás. Existe uma tragédia, um luto, uma vivência real ali, ela precisa ser vista e acolhida, e aí, junto disso, você vai convidar a pessoa, falar assim, agora vamos ver o que mais que tem nessa situação. Aonde está, que a doutora Maria Auxiliadora ainda falou assim, tem uma força aí, e essa força, que é a força da vida, ela sobrepõe tudo. E o que essa pessoa precisa é de ajuda. Ela só precisa de alguém que dê a mão e fala, vai lá, você consegue. No tempo dela, daquilo que ela dá conta, porque a escolha é dela. Nós somos só instrumentos. Né? E Carl Rogers fala isso, essa compreensão empática é você reconhecer que quem faz todo o trabalho terapêutico é o outro.
ele consegue elaborar, que é isso que você está dizendo, assim, eu tinha entre uma sessão e outra, a cliente falou assim, não, eu tinha tanto de coisa, mas durante a semana eu elaborei, opa, olha a força instalada aí, olha Exatamente. ela usando. Aí é que entra a sua... outra coisa que na psicanálise impede que a gente faça, o elogio, né? Que você tem que manter neutra. Além de você não cumprimentar o seu cliente na rua, você tem que manter neutra. Você não pode receber presente do seu cliente. Eu recebo, hoje agradeço e abraçava. Hoje não mais, porque não pode abraçar. Mas eu abraçava. Então, é isso que você falou aí, Viviane. Realmente as pessoas vão desenvolvendo crenças limitantes. E o que a psicologia positiva e a hipnose vai ajudando é desconstruir essa crença limitante, colocar a força que a pessoa tem para desfazer isso. Vou voltar a palavra para você, mas vou te dar um exemplo de um cliente meu, que ele falou assim para mim, ele é músico, e ele já tem 2 músicas compostas, inclusive, por ele, e ele falou para mim assim, nossa, eu sou horrível, eu não sou criativo, eu queria criar músicas e tal. Aí, quando ele falou para mim que tinha dúvida, eu falei, uai, você não disse que você não é criativo? No mesmo momento, ele deu aquela consciência, né? Eu sou criativo, sim. Aí ele começou, assim, a relatar várias ideias que brotavam nele ali na hora da consulta, de que vinha de música que ele poderia fazer. E ele achava que não, porque não está bom, porque isso aqui as pessoas não vão gostar, então ele não punha no papel. Então. Aí dei até o exemplo para ele de... Aí que entra a linguagem hipnótica, tá, auxiliadora? Eu falei para ele assim, você conhece Rubem Alves? Eu já li um livro dele que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. E aí, nesse livro, ele fez este livro com várias crônicas que ele escrevia em pedaços de guardanapo de papel de restaurante, que vinha aquela ideia, né? Ele escrevia no guardanapo. Estava no metrô, aí vinha uma outra ideia, ele escrevia lá. No final, ele pensou assim, vou fazer um livro com essas crônicas. E aí ele deu esse nome de Ostra Feliz Não Faz Pérola. Entra a questão de que você pode aprender com a dor. Que o próprio título do livro é sugestivo, porque a pérola é feita da dor que a ostra passa por receber dentro da ostra a areia que vai triturando ali para formar aquela pérola, que a gente faz colar de pérola, que é caríssimo. Né? Então, assim, a pérola é feita dessa dor que a ostra sente, com a areia que entra dentro ali. Então, assim, ele fez esse livro com essas várias crônicas que ele escrevia em guardanapo de papel, em papelzinho que ele achava e tal. Então, eu falei para ele, começa a anotar, fica com um bloquinho na sua mão, não anota no celular, não. Anda sempre com um bloquinho, uma caneta, põe as ideias ali. Aí ele falou, nossa, que ideia maravilhosa, vou fazer isso. Daqui uns dias vai sair uma música, eu vou contar para você. Ai, que lindo. Nós temos aqui, então, a Miriam e a Rosângela, que querem falar. Por favor, fiquem à vontade. A Rosângela está escrevendo aqui no chat, que queria elogiar. Ok. Temos aqui um comentário da Eugênia. Nosso sábado hoje será diferente. Obrigada, Márcia, e parabéns. É verdade, Eugênia. Não só o nosso sábado, né? Essa experiência desse encontro, tenho certeza que nos trará muitas vivências, muitas reflexões. Quanta coisa linda compartilhada aqui. Muita alegria para mim.
saber disso. Miriam quer participar, ela levantou a mão 2 vezes. Deixa eu ver se eu consigo liberar o áudio aqui. Mas aí aqui agora ela não está aparecendo. Alguns movimentos fazem, né? Assim, pode estar instável. Acho que ela caiu também. Bom, é isso, né, Márcia? Eu sou muito, muito, muito grata, de verdade, pelo nosso encontro na vida, por esse encontro de hoje, né? Como eu já disse várias vezes, quanto eu aprendo, quanto você nos inspira. Nós temos, né, assim, uma demonstração real, né, do que é isso, de como essa coisa da prática, ela é muito mais significativa, né, do que você falar de uma teoria, que aquilo que na hora que você vai entrar, né, entrar em contato com o cliente, se você não pode colocar a sua humanidade a serviço, então onde está a contribuição? Não é verdade? Se nós buscamos isso nos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, sociais, quem dirá no profissional, onde a profissão fala de acolher e cuidar? Como eu posso acolher e cuidar se eu não posso compartilhar a minha humanidade? E é por isso até que eu, né, assim, a minha primeira formação não foi a psicologia, porque esse era um questionamento que eu tinha. Eu falava, gente, mas eu não vou conseguir ser uma terapeuta se eu não puder ser eu. Se eu não puder me sensibilizar com o choro do meu cliente, que ele traz ali uma intimidade, né, um medo, e ali eu tenho que fazer como se houvesse, de fato, a gente, hoje na pandemia, a gente está usando, né, o face shield, aquela paramento, aquilo tudo que nos distancia, e na verdade a gente aprendeu a se aproximar com tudo isso, né? A gente aprendeu a se olhar de verdade, porque as máscaras, quantas vezes a gente não foi reconhecido, né? Não no supermercado, na farmácia, na rua, porque estava de máscara. E aí a gente olha bem nos olhos assim, você fala, Vivi, é você? Sou eu. Né? Aprender essa leitura, que é uma leitura, o Rubem Alves ainda fala disso no livro dele, que é educar as sensibilidades. Sim. Esse é o princípio, a principal educação que a gente precisa ter é essa, é deixar que essa sensibilidade venha à tona, a gente não precisa ter medo nem vergonha de ser quem a gente é, que o profissional psicólogo, você reforçou isso lindamente, você, antes de ser psicóloga, você é humana, então você tem todas as questões que todos nós temos, e por que teria que ser diferente, né? Então, é isso, Márcia. Eu te amo enormemente. Obrigada, eu também te amo. Agradeço a cada um de vocês. Ó, temos aqui o Mauro. Mauro, você quer falar? Compartilhe, pode abrir o microfone. Podem passar a página do teste via Miclaro? Deixa eu puxar aqui Você entra na internet, vai aparecer via Character. Hã? Você entra na internet, coloca via Mi. Eu vou puxar aqui agora, ó, vou puxar no Google aqui e já coloco o link para todo mundo, tá? E enquanto você acha aí, Viviane, só um complemento aqui também do que eu falei da hipnose. Fica à vontade. Teve uma época atrás, antes dessas coisas de pandemia aí, que uma pessoa me perguntou assim, você atende teleconsulta? Eu falei, não atendo. E aí, eu tenho um grupo que eu participo, que tem, inclusive, vários profissionais aí de Belo Horizonte, que foi um workshop que eu participei aí, que aí a gente criou esse grupo de constelação familiar ericksoniana. Então, nesse grupo, uma pessoa falou assim, tem alguém aqui no grupo que faz hipnose pela teleconsulta, né? Aí eu pensei comigo assim, eu não consigo não, pensei, não vou conseguir. Aí tá, e tinha uma lá que se prontificou, não, eu faço, e tal, tá, atendeu a pessoa lá, que ela encaminhou. Com essa história de ter que fazer teleconsulta, eu tenho uma cliente que eu inclusive, eu não tive nenhum contato presencial com ela ainda, só
teleconsulta. E ela estava com transtorno do pânico. Esse assim, um atendimento que foi, assim, para mim, uma vitória imensa dessa pessoa, que ela já venceu o pânico, já está tirando as medicações do psiquiatra, está assim, nem sei assim dizer o tanto de sucesso que foi. E eu fiz uma indução de hipnose com ela, no início lá das queixas assim profundas dela, do pânico. Aí eu falei para ela assim, você está sozinha em casa? Aí ela falou assim, não, meu marido está aqui, porque também está trabalhando em casa. E eu falei assim, então tá, avisa ele que você vai, eu vou te pedir para deitar aí na sua cama, para você ficar bem confortável, e vou fazer um exercício com você. Porque muitas vezes você fala também que é hipnose, a pessoa, não, eu recusa. E às vezes ela entra no transe sem saber que aquilo ali é hipnose. Você, deixa eu fazer um exercício com você. E aí você avisa o seu marido que você vai passar com esse exercício para ele evitar de entrar aí, de interromper. E se você, por acaso, dormir, ele não ficar assustado que a sessão acabou e você não aparece mais, o que aconteceu? Para ele ir aí te socorrer. Assim ela fez. Viviane, mas foi assim, fantástica a sessão com ela. Foi essa única que eu fiz com ela. E que a partir daí ela só foi dando saltos de evolução das queixas dela. Pois é, essa é uma comprovação, né? Ou seja, a Sim, ciência por sim. trás disso, quer dizer, não é uma coisa aleatória, não é contar uma historinha Que sem foi assim sentido. interessante, que parece que o Conselho Federal de Psicologia, eu já falei isso numa live que eu participei, que estava adivinhando que a gente ia precisar desse recurso de teleconsulta, né? Porque foi em 2018, numa resolução que o Conselho Federal lançou, para nos autorizando a fazer teleconsulta, porque até 2018 nós não podíamos. Não poderíamos. Mas e tem um a detalhe. gente tem que se inscrever no site e o conselho te autorizar. Não é assim, agora eu vou fazer. Não. Você tem que ter um aval lá por trás. Mas tem um detalhe também, você pode usar, porém, não agora, na pandemia poderia ser todas as sessões, mas em 2018 era quando houvesse algum impedimento, aí Sim, você poderia lançar mão. sim. Na pandemia, inclusive, houve uma nova normativa lá, né? Isso, eles atualizaram. E o conselho vê se você estava autorizado a atender teleconsulta. Isso mesmo. E o que é bem interessante, lembrado. Assim, esclarecer que não é contar, né? Ou seja, quando você dá esse exemplo de uma única sessão que foi por uma videochamada, né? E o quanto que isso desdobrou em elaborações com a cliente, essa é uma demonstração da ciência por trás, porque não é contar uma história aleatória, não é contar uma metáfora. A indução e a sugestão hipnótica, ela tem um link direto com o que a cliente trouxe. E aí o terapeuta, ele vai conduzir termos, expressões que a própria cliente trouxe, e ela vai levar isso, né, numa forma estruturada, de maneira que ela vai acessar no cérebro a área que está lá no neocórtex, né, no córtex pré-frontal, diminuindo a ativação do sistema límbico, que é aquela memória emocional lá da amígdala, que é o trauma. Então, quando você desativa ou minimiza a atuação dessa área, mais fácil fica de elaborar. Por isso que a gente fica achando assim, está consciente ou não está consciente? Está consciente, só que você está acessando uma outra área. E aí é interessantíssimo, porque, Márcia, vamos lá, você vivencia isso. Às vezes, durante a sessão, a pessoa nem consegue colocar em palavras a experiência desse momento, mas você consegue ver como que após, né, a sessão, durante os dias ali, o cotidiano, as atividades de vida, né, de rotina dela, ela começa a elaborar coisas que estavam diretamente relacionadas com a sessão. Isso não precisa ser compreendido intelectualmente, é vivenciado. Não, isso é uma experiência. Essa é a diferença. Esse é o propósito desse projeto.
É a gente sair da teoria, das técnicas e trazer isso para a experiência. A pessoa não precisa explicar, e a maioria das vezes não é explicável mesmo. Mas ela chega para você e fala assim: eu não sei o que aconteceu, você fez algum treino. Porque depois daquele negócio, Sim, sim. O que a você vida fez? parece que A virou. pessoa fala para mim, o que você fez? Eu falei, eu? Nada, né? A gente não faz nada, mas a pessoa Acho que consegue nada, né? entender. E essa experiência é que faz com que ela possa escolher diferente diante de uma situação que tem uma mesma, vamos dizer assim, tem a mesma cara, ela acha que é a mesma coisa, né? E aí a gente vai lá e escolhe de novo, escolhe diferente. Isso é fantástico, porque a mudança na trajetória de vida vem desse lugar. Enfim, vamos então, né? Eu acho Enfim, que, como eu Viviane. falei, gente, por mim, não fecho nunca esse encontro, não acaba nunca, a gente Mas fica tem que aqui. deixar um gostinho de quero mais, porque senão Isso também mesmo. cai no esgotamento. Mas É, para encerrar o que eu falei, né, eu gosto muito de uma frase de Milton Erickson, né, que é o da hipnose, que a hipnose naturalista, você falou muito bem do que Freud, a hipnose começou com Freud, só que a hipnose de Freud falava que era hipnose clássica, que era diferente da de Milton Erickson. A Milton Erickson é naturalista, então tem uma frase dele muito típica que ele diz assim: a vida trará por si mesma dor. A sua responsabilidade estará em criar prazer e pequenos momentos prazerosos. Não precisa a gente ir atrás do problema, ele vem, ele chega até você. O nosso desafio é sair dele. E tem ferramentas para isso. Ainda bem. isso mesmo. Querida, gratidão profunda, eterna, viu? E eu a você, Viviane, você me deixa bem à vontade. Te amo. Ó, a cada um de vocês que escolheram estar aqui conosco nesta manhã de sábado, por esses 90 minutos, olha que coisa incrível, não é? Eu agradeço imensamente. É muito bom, porque a escolha de vocês torna o nosso propósito cada vez mais vivo, né? Isso confirma, né, Márcia, que a gente está aqui por algo maior. Que assim Sim. seja, que assim permaneça. Deixo o meu abraço carinhoso a todos vocês, aos que vão assistir a gravação, que a Você gente disse que possa, tem então, alunos de seguir. psicologia, né? Espero que ajudem, que elas assistem depois. Né? Com certeza, é uma visão muito inovadora, né? Muito realista, e um convite mesmo para esse novo olhar, esse novo jeito de cuidar, servir e amar. Sim. Um beijo grande, até o próximo encontro. Até. Tchau, pessoal. Tchau.